Deus, estamos aqui mais uma vez, neste momento ímpar, neste momento único, para ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. O Senhor Jesus, Ele é bom, o Senhor Jesus, Ele é fiel. Ele fala conosco, querido, através da sua palavra, Ele fala conosco, também através dos louvores, Ele fala conosco. Quando você está meditando, você também tem um momento ímpar de falar com o Senhor, que é o momento da oração, querido. Chegamos um momento agora ímpar aqui para ministrar a palavra de Deus, que venha diretamente do Senhor Jesus para a sua vida, querido. Estamos vivendo num período delicado, querido. A gente está vivendo num período de ciência, de internet. Estamos vivendo um período de tecnologia avançada, querido. Hoje, tudo que a maioria das coisas, vou dizer assim, a maioria das coisas, ou até tudo, a gente pode encontrar na internet, querido. Agora, a comunhão com Deus não se encontra na internet, se encontra em uma vida em santidade, em oração, meditando nas palavras de Deus, meditando na Bíblia Sagrada e fugindo da aparência do mal, querido. O Senhor coloca um tema no meu coração para ministrar para nós este momento ímpar. Querido, é forte, é profundo, mas Deus fala conosco. Estamos vivendo, como eu falei, um período onde todos têm acesso a informações, querido, e muitos pegam informações errôneas e muitas das vezes dão crédito, querido. Um tema dessa mensagem, querido, é: não darás falso testemunho. Não darás falso testemunho. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 23 e o verso 1: não admitirás falsos rumor e não porás a tua mão com ímpio para seres testemunhas falsas. A Bíblia nos ensina que no livro de Êxodo, o autor Moisés, o livro de Pentateuco, do Pentateuco, os primeiros escritos, apesar de muitos historiadores dizer que um dos primeiros livros da Bíblia Sagrada a ser escrito era o livro de Jó, da terra do Uz dos Caldeus. É um livro muito antigo, apesar de estar no meio, mas bem sabemos que a Bíblia nos menciona o livro do Pentateuco, onde Moisés escrevera 5 livros aí que o Senhor o abençoou poderosamente. E sabemos que o livro do Êxodo, um dos começos ali, onde o Senhor conduzia, abençoava um povo, separava um povo, Deus honrou. Querido, bem sabemos o nosso Senhor acerca de leis ou de prioridade, testemunhos, isso, aquilo, se fala que a testemunha falsa, querido, é muito forte esse tema. Se a gente analisar, não darás falso testemunho. Quantos já não ouviram rumores de histórias de pessoas que falavam de história, que denegriam a imagem de outras pessoas, e pessoas incrédulas, estão nem aí nisso, jogam. Hoje a gente vê na rede social, jogam a imagem de uma pessoa, fazem até montagem sobre a vida da pessoa, busca a fundo a vida da pessoa. Quando se busca, a pessoa está ali para se defender, para falar, é uma coisa ruim. É quando você ouve rumores e joga muitas das vezes nas redes sociais, denigra a imagem de pessoas que andam bem, andam certa, andam direita, e muitas das vezes joga ali, e muitos que estão ouvindo, não ouvindo, o outro lado acaba acreditando, acaba comprando aquilo ao qual ofereceram, querido. Por isso que é bom, quando a gente ouvir uma história, sempre ouvir o outro lado, querido, é o correto. Toda vez que você ouvir uma história de alguém, antes de chegar e perguntar, porque às vezes quando a gente ouve uma história,
comentam uma história para nós, muitas das vezes a pessoa até fala, bem que eu sabia, tinha alguma coisa naquela pessoa que me cheirava mal, tem alguma coisa naquela pessoa que não ia legal, e a pessoa é isenta da situação. Às vezes a pessoa comenta algo, mas no profundo alguém até diz, está vendo o que ele diz? Mas só que quando a gente vai pegar a história do começo ao fim, vamos ver que não era daquele jeito. Por isso que é bom, querido, todo ser humano ele tem um direito de defesa. Todo ser humano, quando para, ele tem que se defender, querido. Hoje existe as leis no nosso país. De repente uma pessoa cometeu um crime, não é verdade, foi preso. Ele vai se deparar de frente para o juiz. E nisso, muitos dos acusadores têm um advogado que vai acusar e tem um advogado de defesa. E tem aquelas pessoas que de testemunha, na verdade tem os policiais que o prenderam, e nisso vão entrar no bom senso ali. Vai chegar um momento que até o réu vai, se ele não confessar, mas pela lei, pelo que isso, aquilo aconteceu sobre a vida daquela pessoa, vão dizer, ó, realmente você é acusado, mas ele tem o direito, desculpa, de defesa. Ele tem o direito de defesa. Nisso eles vai se defender, querido. Porque ele tem que ter o direito da palavra dele. Agora a gente não pode chegar e impor sem que a pessoa se defenda. O que acontece? Muitas das vezes alguém fala algo de uma pessoa e nós compramos sem ouvir aquela pessoa, querido, e dizer falso testemunho sobre esta pessoa é terrível, querido. Estamos vivendo em um período que os homens ou as mulheres estão dando crédito. Não são todos, não posso generalizar, mas cuidado. Cuidado, porque o falso testemunho, querido, ele pode matar vidas, ele pode destruir famílias, ele pode arrebentar lares, ele pode acabar com a vida daquela pessoa. Quando você ouvir uma história de alguém, quando você saber de história de alguém vindo por outrem, tente ir lá para saber se isto é verdade, querido, para que não venha julgar, porque nós não podemos julgar ninguém, querido. A Bíblia diz aqui, não admitirás falsos, não admita, não ouve, não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com ele, não admitirás. Não acredite em tudo, nem tudo que o povo diz é verdade, querido. Nem tudo, mas muitos acreditam, acham que isso é verdade, querido. Estamos vivendo em momentos onde muitos acusam sem saber no profundo a história. Muitos acusam as pessoas sem saber no profundo a história. De repente a pessoa está isento, querido. Uma certa feita é muito difícil dizer isso, mas é verdade, querido. Uma certa feita a gente reunido junto com os abençoados, de repente passou uma jovem, ficou perto da gente. E nisso o colega nosso falou assim, filhinha, fique um pouco mais distante, que a gente aqui está conversando. E nisso a filha ficou perto, daqui a pouco ela realmente se distanciou. E a gente, inocente na situação, ele foi e disse, querido, é uma pureza inocente, isso, aquilo, a gente aqui está conversando um assunto que não tem nada a ver, mas só que só por ela estar perto e alguém ver de longe pode até interpretar mal, até a gente dizer que não foi, já fomos sentenciados. E é verdade, querido. Realmente a ficha caiu na hora, eu falei, faz sentido o que o abençoado está dizendo, porque até a gente tentar se defender, já foi sentenciado. Estou contando uma história, mas não, claro, podemos generalizar, algo para a gente meditar, porque temos que sair de certas localidades onde há assuntos que não vêm do agrado, principalmente de Deus, querido. E se nós pararmos para denigrir imagens de pessoas, o Senhor Jesus, ele não se agrada, querido. A Bíblia nos ensina
Sobre o mexeriqueiro é terrível, querido. O maldizente é terrível. Querido, saia das má conversações, porque você dando crédito às má conversações, você acaba se corrompendo. Não fique nas más conversações, porque você dando crédito à língua do maldizente, você acaba sendo influência. Quando você vê que uma coisa está fora do eixo, uma coisa que vai sair do contexto, não fique, para que você também não venha a ser juiz do seu irmão. E Deus, ele não se agrada disso. A Bíblia diz, está incluído no Novo Testamento também, mas a gente traz para o livro de Levítico, capítulo 19, o verso 11, se fala do mexeriqueiro. Não furtarás, sabemos, nem mentireis, querido, é terrível. Nem usareis de falsidades, cada um com o seu próximo. É o que acontece muitas das vezes. Infelizmente, querido, as pessoas às vezes abraçam um ao outro e Deus, ele planta amor no nosso coração. Aquela pessoa que está de frente para você, aquela pessoa que você vê no dia a dia, aonde você pega uma pesquisa, aonde a pessoa tem mais dor de cabeça, querida. Às vezes em reuniões, às vezes é no trabalho, por causa da fofoca, do mexeriqueiro. Infelizmente é difícil. E a língua do maldizente, porque ela pode causar ruína, querido. Ela pode destruir família, lares, pessoas. A língua do maldizente, quando começa a ter rumores de fofoca, de falar daquele, isso, aquilo, falsos testemunho, a qual não é verdadeiro, acaba afundando família, lares, destruindo, querido. E o mexeriqueiro é terrível. Quem já não ouviu história de pessoas que se preocupam mais com a vida do outrem do que com a sua própria vida? Infelizmente, é difícil, querido, mas existe. Mas nós temos que se policiar contra isso. Temos que tomar cuidado contra isso. Tiago diz, aquele varão que refreia a sua língua, esse varão, esse tal, ele até se torna perfeito, porque ele está sendo cauteloso. Ser tardio em palavras, querido. Porque se a gente muitas das vezes falamos muito, damos muita continuidade, acabamos se atrapalhando no que diz. Sabemos que não são tudo, mas temos que tomar cuidado com a língua dos maldizentes. O verso 16 diz assim: não andarás como mexeriqueiro. Olha aí, querido. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor, o Eterno, através do seu servo, dando a lei, os mandamentos. Está dizendo aqui, querido, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, querido. Querido, você que serve ao Senhor, muitas das vezes degrina a imagem do seu irmão. Deus fala aqui através de sua palavra: não andarás como mexeriqueiro, querido. Querido, é profundo, é forte. O Senhor te alerta. Tome cuidado. Não fique aí andando, denigrindo a imagem do seu irmão, da sua irmã. Vai a fundo. Tenha certeza se isso é verdade, para que você não venha a ser juiz do seu irmão. Porque nenhum de nós temos o direito de julgar ninguém, querido. Principalmente nós, que temos um pouquinho do conhecimento da Bíblia Sagrada, do manuscrito, da sacrossanta palavra de Deus, querido. O Senhor nos ensina, nos exorta, para que nós possamos andar cauteloso e policiando. Não andarás como mexeriqueiro, sendo maldizente, denigrindo a imagem do irmão, da sua irmã. Querido, não faça tal.
que a Bíblia Sagrada nos ensina. Não andarás como mexeriqueiro, fazendo contenda, denegrindo, falando mal do seu irmãozinho, querido, achando que você, ou até mesmo eu, sendo a voz da razão, a voz da verdade. Não é a voz da razão, a voz da verdade, a última palavra é de Deus. Ele conhece no profundo, no íntimo, querido. E detalhe, abrindo um parente, qual erro do ser humano que não errou? Não temos direito de julgar a ninguém. Agora, claro, falamos somente a verdade, andamos na verdade. Muitos denigrem a imagem de outro e acaba se esquecendo da sua conduta, da sua andada, da sua direção, e se esquece que é cheio de tropeço, cheio de queda, cheio de caída. Querido, todos nós temos uma certa fragilidade. Temos que se policiar nessa fragilidade para que o Senhor Jesus venha nos cuidar, nos lapidar. E a língua, ela é terrível, é um pequeno membro do corpo, querido, que pode levar o homem para o inferno. A língua, querido, ela pode incendiar uma floresta. Uma língua é muito profundo. Cuidado com o que você fala ou com o que você ouve para depois passar, porque isso é perigoso, querido. Entenda, a Bíblia nos diz, observe esse texto: verdadeiro cidadão dos céus, querido, verdadeiro cidadão dos céus. Se encontra em Salmos 15, Salmo de Davi, querido. Salmo de Davi, Salmo 15 diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça, fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que fala verazmente, Senhor, verdade, fito, firme, segundo o seu coração, aquele que não difama, desculpa, com a sua língua, e nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Querida, o verso 3 é profundo. Olha o que a palavra de Deus diz aqui: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, querido. Querido, quantas histórias nós já ouvimos de pessoas que difamaram a outrem, fazendo mal ao próximo, por inveja, por dissensões, por peleja. Tiago diz: de onde vêm as brigas? De onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas dentro dos seus corpos? Conjecturando, querido, do seu corpo. De onde vem? Querido, muitos defamam a outrem por nada, por ouvir rumores de uma história. De repente a pessoa passou em sua conduta, nem sequer olhou para trás. De repente chegou lá na frente, conversou com alguém. De repente esse alguém vem e conta uma história dessa pessoa. Muitas das vezes a gente é que absorve. Se não se policiar, acabamos nós difamando, falando mal, agredindo a pessoa com palavra. E a palavra, ela pode matar, querido. A palavra, quando entra lá dentro do profundo do coração, querido, para ser arrancada é trabalho, porque ela vai lá no profundo, querido. É uma palavra de maldizente. Se a pessoa não souber absorver, tirar e repreender, é difícil, querido, para a pessoa se libertar dessa palavra de maldizente. É muito difícil. Repito, o versículo 3: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo.
Não aceita. Querido, vamos a fundo, vamos saber. Será que é verdade o que você está me dizendo? Querido, e é válido isso aí. Quando chega alguém para te contar uma história e você observar, analisar, e você pergunta, tem certeza disso aí? Será que é verdade? Foi quem que te disse? Você viu? Você estava lá na hora? Porque para você falar isso, é bom que você esteja lá. É bom que você esteja lá. Muitos hoje degrinem pessoas que estão batalhando aí no governo. Querido, eu sou o primeiro a dizer que muitos que estão no governo ali estão roubando. Mas eu não posso generalizar todos, porque eu sei que tem homens e mulheres que estão lutando por uma sociedade melhor. Eu sei disso, mas também sei que tem uma cúpula que só Jesus contempla. Tem uma cúpula que só Jesus sabe o que está fazendo. Mas também tem um clã ali separado que está fazendo a diferença, querido. Homens que estão botando sua família de frente. Homens que estão botando a sua face de frente. Podendo passar por maus flagelos, podendo sofrer. Querido, pessoas que estão batalhando para a melhora do país. Sei, tem muitos que estão errantes, mas tem alguém ali que está batalhando. Sei disso também. Não posso generalizar. E melhor, para mim querer saber da história de outro, é bom buscar lá atrás e ter a certeza que hoje esta pessoa está errada ou essa pessoa está certa, do que eu chegar e julgar sem conhecer a pessoa em detalhe, querido. Se a pessoa caiu, eu não tenho o direito de julgar. Jamais. Eu não posso julgar esta pessoa. Se ela caiu, o Senhor Jesus, ele levanta. Porque ele faz como quer, manda como quer, opera como quer. Caiba a nós orar por essa pessoa. Caiba a nós fazer a diferença, querido. A Bíblia nos ensina em Salmos 15, é profundo, pequeno, um salmo pequeno, querido. E dando continuidade ao texto, veja como é forte. Aquele cujos olhos reprobam e desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Querida, a palavra de Deus nos ensina, nos exorta. O Senhor, ele nos abençoa. Olha o que Tiago diz, querido, que é profundo. Livro de Tiago, capítulo 4, o verso 11 e o 12 diz: irmão, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei. Já não é observador da lei, mas juiz. Querido, aquele que fala mal um dos outros, querido, aquele que fala mal do seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei. Já não é observador, já não vê a Bíblia Sagrada como um observador, já não medita. Ele já olha para o seu irmão, aponta o dedão e julga, critica, aponta. E nisso, ele não é juiz. Aquele que denigre a imagem do seu irmão, querido, repito, quando se comete o erro, todo ser humano ele tem um direito de defesa, querido. O que eu estou a dizer é contar a história, denigrindo a imagem do seu irmão, da sua irmã. E repito que você pode, ou eu, ou muitos que se estão falando, matar aquela pessoa com potencial abençoado por Deus, com um caráter ímpar, uma pessoa que tem andado em suas condutas bem, mas por causa de uma história, é aquilo. O ser humano ele tem 100% para fazer. Se ele fez 99, deixou um, aquele um vai descer como um rasgão, como um peso sobre a vida dele. E acaba se esquecendo dos 99 que ele fez, querido.
Felizmente. E a Bíblia nos ensina aqui, Tiago, dizendo: irmão, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei. Já não é observador da lei, mas juiz. E eu não sou juiz. Eu tenho que observar as escrituras, andar pelas escrituras. Agora, ver o que é o certo, o que é o errado. Não estou a dizer aqueles que denigrem a imagem do seu irmão e da sua irmã, sem saber a fundo da história, querido. Não darás falso testemunho. Aí a Bíblia, a gente dando continuidade em Tiago, capítulo 4, o verso 12, diz assim: há um só legislador, é um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem é esse que julga a outrem? Há um só legislador e há um só juiz. Quem é este, querido, que pode salvar ou destruir? Quem é que pode salvar, destruir? Não é nós. Sei que tem um que pode salvar, o nosso Senhor Jesus. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele está à direita do Pai, antecedendo por nós. Ele sabe quem está com a conduta errante e quem está andando com a conduta correta. Ele sabe. Mas nós não conhecemos no profundo. Se conhecemos, temos que orar para que Deus venha libertar. Mas nós não temos o direito, porque a Bíblia diz, pelos que estão na Bíblia, que todos pecaram. E eu? E você? Você está perfeito diante do Senhor? Se você estiver perfeito diante do Senhor, tenha certeza de uma coisa: porque Deus, ele busca os verdadeiros adoradores. Deus, ele busca aqueles que estão sãos na terra, os santos, sangue santo, porque eu, Senhor, sou santo. Mas quando se fala uma palavra assim, que é profunda, de instrução, de correção, muitos até criticam, muitos até julgam. Querido, não devemos julgar a outro, devemos mostrar a verdade na sua praticidade. Mas eu repito, não devemos denigrir imagem de pessoas, falar mal de pessoas, denigrir imagem de pessoas, sem saber a fundo o que é que se está se passando, querido. Amém? Guarde, porque o Senhor Deus, ele é fiel. Se a gente observar em Tiago, capítulo 1, e o verso 19, diz assim: sabeis a prática da palavra de Deus. Diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É profundo demais. Todo homem seja pronto para ouvir. Muitos só querem falar, mas não querem ouvir. Muitos acham que é o dono de tudo, da razão, da verdade e tal. Não querem mais ouvir. O maior dos seres humanos ouvia as pessoas bem calmamente. O maior de todos veio à terra e ouvia, porque ele era manso e humilde de coração. Paulo dizia: seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Paulo ouvia. A gente observava os textos das escritas sagradas. Paulo ouvia, dava crédito. Mas se ele observasse, a gente dava, quando ele observava, ele via quando estava certo e quando estava errado e falava. Gosto muito de um texto, quando ele fala com o rei Agripa, quando ele está a dialogar com o rei Agripa. E chega um momento que o rei Agripa: tu quase me convence desse tal Jesus. Querido, um homem sábio, ele ouve, ele está pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E dando continuidade, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus.
pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmula de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, querido. Hoje muitos mentem. Porque se alguém é ouvinte da palavra, não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho do seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu como era. Como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós